Capítulo 6º. Da competência suplementar. Artigo 17. Ao município, compete suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse. Parágrafo único. A competência prevista neste artigo será exercida em relação a essas legislações federal e estadual, no que diga respeito ao peculiar interesse municipal, visando adaptá-las à realidade local. Capítulo 7º. Das vedações. Artigo 18. Ao município é vedado: inciso 1º. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, desde que seja observado o que estabelece o artigo 15, 17 desta lei, ou manter, com eles ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 2º. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3º. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Inciso 4º. Subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária, ou fins estranhos à administração. Inciso 5º. Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos, que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Inciso 6º. Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. Inciso 7º. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Inciso 8º. Instituir tratamento desigual entre contribuintes, que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 9º. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Inciso 10. Cobrar tributos. Alínea A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. Alínea B. No mesmo exercício financeiro, em que haja entrado em vigor a lei que os instituiu ou aumentou. Alínea C. De entidades filantrópicas e associações de moradores declaradas de utilidade pública. Inciso 11. Utilizar tributos com efeito de confisco. Inciso 12. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Inciso 13. Instituir impostos sobre. Alínea A. Patrimônio, renda ou serviços da União, do Estado e de outros municípios. Alínea B. Templos de qualquer culto. Alínea C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei federal. Alínea D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Inciso 14. Ceder servidores públicos municipais a entidades particulares, exceto a esse de reconhecida importância social, declaradas de utilidade pública e sem fins lucrativos, após autorização legislativa. Parágrafo 1º.
A vedação do inciso 13-A é extensiva a S autarquias e a S fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a S suas finalidades essenciais, ou a S delas decorrentes. Parágrafo 2º. As vedações do inciso 13-A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis e empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 3º. As vedações expressas no inciso 13-B e C compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 4º. As vedações expressas nos incisos 7º e 13 obede, e serão ao disposto em lei complementar federal.